Olá, sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. A cada 10 minutos, uma mulher é assassinada em algum lugar do mundo. Cerca de 137 feminicídios por dia. É o que revela novo relatório da Organização das Nações Unidas. A ONU estima que 840 milhões de mulheres, quase uma em cada 3, sofreram violência física ou sexual por parte de um parceiro, violência sexual por parte de terceiro ou ambas, pelo menos uma vez na vida. O Brasil contabilizou em 2024 1.459 feminicídios, segundo o Ministério da Justiça. Uma média de 4 mulheres mortas a cada dia. Só na cidade de São Paulo foram 51 feminicídios em 2024. Número já superado neste ano. Até outubro foram 53. Na Espanha, uma a cada 3 mulheres sofreu ao menos um tipo de violência por parte do seu parceiro ou ex-parceiro. Recém passamos pelo Dia Internacional contra a Violência de Gênero, mas os dados e a violência continuada demonstram que o Brasil, assim como diferentes lugares do mundo, não são seguros para as mulheres. O trabalho de prevenção sofre resistência, em especial do patriarcado. Enquanto isso, a misoginia dispara na internet, com comunidades digitais impulsionando a cultura do estupro e do feminicídio. A epidemia de estupros, feminicídios e outros ataques às mulheres no Brasil é fomentada por uma cultura machista que explode nos meios digitais. Crimes chocantes, como o cometido contra Tainara Santos, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por 1 quilômetro na marginal Tietê, servem em fóruns obscuros da internet para endeusar seus autores, sem qualquer controle ou punição. A misoginia em rede turbina a ação de comunidades digitais estruturadas para despejar e disseminar uma infinidade de ódio contra as mulheres. O relatório intitulado Análise da Progressão do Discurso Misógino no Ambiente Virtual, elaborado pelo delegado Flávio Rolim, coloca em evidência o recrudescimento da violência que geralmente começa com memes vistos como bobinhos, que depreciam mulheres no YouTube, Instagram, X ou outras plataformas de internet aberta e vão escalando até chegarem à violência extrema, impulsionados pela falta de regulação das plataformas e das redes sociais. Estima-se que mais de 38% das mulheres já sofreram violência online, enquanto 85% testemunharam abusos direcionados a outras mulheres em plataformas digitais. Um veneno misógino, destilado nos últimos anos, dia após dia, também pela extrema-direita, que, apoiada pelo Centrão, prepara a PEC da segurança pública, sem, claro, apontar para a punição severa desses crimes hediondos. Como explica a socióloga Rosana da Silva Cuba no texto O Patriarcado em sua face mais brutal, Feminicídios no Cefet, os crimes contra as mulheres ocorrem porque somos parte de uma sociedade cujas raízes estão fincadas no patriarcado, no racismo e no capital. A modernidade teve início com o aprofundamento da dominação sobre as mulheres. Segundo aponta, o fim por completo da violência de gênero ocorrerá quando formos capazes de tecer novas formas de sociedade, que não sejam fundadas nas lógicas da exploração e do patriarcado. Mas, voltando à questão das redes, quero destacar que vários perfis masculinos lucram com vídeos e cursos que, nas entrelinhas ou indiretamente, incentivam a violência de gênero. Enquanto isso, nos espaços oficiais e diálogo com os jovens em formação, ainda há barreiras e limitações para o debate sobre gênero e violência contra a mulher. Um relatório publicado em dezembro de 2024 revela o tamanho da chamada machosfera, conjunto de comunidades online com a proposta de tratar das dificuldades enfrentadas por eles, como relacionamentos, boa forma física ou paternidade. A partir da análise de 76.289 vídeos publicados em 7.812 canais do YouTube na pesquisa. Aprenda a editar este tipo de mulher, estratégias discursivas e monetização da misoginia no YouTube. Os vídeos analisados somavam mais de 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. A machosfera online ajuda a explicar a alta de 1,2% no número de feminicídios no Brasil em relação a 2023. É o maior número da série iniciada em 2016, quando cerca de 900 casos foram computados, conforme o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Em 2025, foram 950 feminicídios no primeiro semestre, de acordo com o Laboratório de Estudos de Feminicídio, que realiza acompanhamento mensal dos casos. Somente em outubro,
177 mulheres foram assassinadas no país, e outras 375 foram vítimas de tentativa de feminicídio. A masculinidade que o mundo ensina, baseada em poder, silêncio, agressividade, descuido e violência, fere o evangelho, advertiu Dom Luiz Fernando Lisboa. O bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim publicou uma carta dirigida aos homens, assinalando que um estilo de masculinidade que gera medo não é cristão. Um homem que levanta a mão para ferir uma mulher nega o batismo que recebeu. Na carta, Dom Luiz ainda conclama as comunidades na promoção da vida e o cuidado. Sejamos todos promotores da vida, e não cúmplices da violência. Uma comunidade que fala sobre o problema é uma comunidade que cura. O silêncio é cúmplice da violência. A palavra liberta. Para que isso aconteça, não é necessária formalidade. É preciso coragem. Com o aumento da violência contra as mulheres, elas também se mobilizam. O festival Mulheres em Lutas Rio Grande do Sul transforma Porto Alegre no epicentro do debate feminista nos dias 5 e 6 de dezembro. O evento coloca em pauta uma das questões mais urgentes do país: a escalada do ódio direcionado às mulheres nas redes sociais e seus desdobramentos trágicos na violência cotidiana e nos feminicídios. A escolha do Rio Grande do Sul para sediar a edição é simbólica. O estado figura entre os que apresentam os maiores índices de feminicídio no Brasil, o que reforça o caráter de denúncia e mobilização. Até 28 de novembro, o Observatório Lupa Feminista registrava 78 feminicídios no RS, acima dos 72 ocorridos em todo o ano de 2024. Para os organizadores do Festival Mel, o encontro é um grito coletivo por nenhuma menos nas redes ou nas ruas. Além disso, mulheres de todos os estados convocam uma mobilização nacional no próximo domingo com o lema Mulheres Vivas. Os protestos se espalham pelas capitais do país. Confira os locais na reportagem intitulada Mulheres de todo o país se mobilizam em atos contra o feminicídio neste domingo, dia 7. Gabriel Vilardi, Congresso não dá trégua para o meio ambiente? Há um limite para o fundo do poço ecológico? A elite agrária que mantém a bancada ruralista parece achar que não. Os retrocessos ambientais se sucedem em uma sequência estonteante. Olhar o noticiário político faz o estômago revirar, a boca amargar, as mãos tremerem de pavor. O que desejam suas excelências no Congresso Nacional? Cortar a última árvore? Secar os rios que restam? Exterminar as comunidades indígenas que resistiram? A derrubada dos vetos da Lei de Licenciamento Ambiental significa um golpe mortal, com requinte de extrema crueldade. Danem-se as vítimas de Mariana e Brumadinho e escarnecem os representantes do agro. Que se lixem a floresta amazônica, o cerrado e o Pantanal. Bradam os latifundiários sedentos por novas terras devastadas. Queremos mais exploração de petróleo e novas jazidas de minério. E o sangue indígena está embutido no preço do desenvolvimento nacional. Ladram os senhores da Faria Lima. O direito das novas gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Pouco importa se o lucro imediato for bom. O ecocídio da Amazônia e o genocídio de alguns milhares de indígenas? Ninguém realmente se importa. O importante é devorar esse mundo e viver na ilusão do capital. Soam os tambores da guerra. Na América Latina, Trump, enquanto mata civis no Mar do Caribe, prepara o terreno para invadir a Venezuela. Na Europa, os países aumentam seus arsenais e retomam o alistamento obrigatório, enquanto se descobrem abandonados pelos Estados Unidos. Os comentários de Giuseppe Calvo Dragoni, presidente da Comissão Militar da Aliança Atlântica, em entrevista ao Financial Times, estão gerando controvérsia. Ele declarou que a OTAN está considerando um ataque híbrido preventivo contra a Rússia. Prontamente, a Rússia respondeu afirmando que Moscou está pronta para a guerra. O ministro alemão da Defesa alerta que a Rússia poderia atacar seu país e outros países da OTAN antes de 2029. O chanceler Merz afirma que a Alemanha ainda não está em guerra, mas também não está em paz.
As forças armadas alemãs estão deixando vazar detalhes sobre a mobilização de 800 mil soldados para conter uma potencial agressão de Moscou. Nos países escandinavos e bálticos, e especialmente na Polônia, a sensação é de que uma invasão russa poderia ser iminente. Na França, Alemanha e Itália estão planejando o retorno a alguma forma de serviço militar obrigatório ou aumento das reservas, apesar da impopularidade de tais medidas. Nessa situação de emergência, até mesmo os cálculos eleitorais estão sendo deixados de lado em nome da segurança nacional. Se entrarmos em guerra com a Rússia, os Estados Unidos se juntarão a nós, ou nos tratarão como os ucranianos. Vamos lhes fornecer armas para enfraquecer os russos, não para derrotá-los? A segunda opção parece menos improvável, assinalou Luca Caracciolo, ao comentar a situação de tensão que vive o bloco. Em uma conversa telefônica na última segunda-feira, líderes europeus expressaram sua desconfiança em relação a Washington, de acordo com uma transcrição da conversa obtida pelo veículo de imprensa alemão. Caracciolo parece ter razão. Isso porque a visita de Steve Witkoff, que tomou um chá de banco de Putin no Kremlin, não foi bem sucedida. O plano de Washington para apaziguar Putin e alcançar a paz na Ucrânia fracassou mais uma vez, e analistas viram isso como um golpe final na dependência europeia da proteção americana. Mas tem gente lucrando, e muito, com a guerra. A nova corrida armamentista possibilitou que a indústria global de armamentos faturasse mais de 679 bilhões de dólares em 2024. As vendas dos 100 maiores fabricantes de armas do mundo aumentaram 5,9% no ano passado, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo. Ao longo dos últimos 200 anos, sob a política externa americana, a América Latina testemunhou inúmeras embarcações militares a parem dos Estados Unidos para intervir em crises políticas, como na Nicarágua, no Haiti e em Honduras, apoiar golpes de Estado, como no Brasil, ou para agitar força militar contra governos considerados indesejáveis por Washington, como em Cuba. Da doutrina Monroe, de 1823, até a Operação Lança do Sul, de 2025, a postura intervencionista americana mudou a roupagem. Antes, a chamada diplomacia das canhoneiras buscava deixar evidente que uma guerra poderia ser desencadeada diante do menor gesto de resistência. O périplo dos navios americanos obedecia a um propósito claro: provocar e intimidar alvos ao alcance de seus canhões. Hoje, o deslocamento do porta-aviões e de milhares de soldados a bordo para a costa venezuelana se dá em meio a uma zona cinzenta, na qual o poder naval tradicional é incorporado a uma mistura mais ampla de ferramenta. Para os Estados Unidos, soberania agora significa o direito do soberano Donald Trump de exercer qualquer força econômica ou militar que ele julgue necessária para perseguir o que ele determina ser do interesse dos Estados Unidos. Desde sancionar o Brasil por ousar processar um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, até matar o que provavelmente são pescadores venezuelanos para criar a ilusão de combater o narcotráfico. O que representa, além das execuções extrajudiciais, uma transformação do significado de soberania no mundo atual. Depois de deixar vencer ultimato que abria janela para sair do país em segurança, Nicolás Maduro parece apostar na lealdade de aliados chavistas ao mesmo tempo e que tenta novo contato com Trump. Segundo Ted Snyder, a alegação de Trump de que Caracas trafica fentanil oscila entre o trágico e o patético. As agências de inteligência dos Estados Unidos a desmentem. Aliados ocidentais de Washington tomam distância. Mas Trump insiste, pois seus propósitos imperiais o exigem. Mas a intervenção norte-americana na América Latina não se resume à Venezuela. Trump atacou também Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que declarou: atacar nossa soberania é declarar guerra. Não ameacem a nossa soberania, pois vocês despertarão a onça pintada, escreveu Petro. Na Argentina, o empréstimo bilionário salvou Milei. Em Honduras, Trump interfere nas eleições para favorecer a direita. No Chile, as pesquisas mostram que o líder da extrema-direita, José Antônio Cast, deve sair vitorioso. No universo de Donald Trump, tudo pode se tornar moeda de troca em negociações ou arma política. E há pouco mais de 6 meses do início da maior Copa do Mundo da história, da qual os Estados Unidos são o principal país anfitrião entre os três, o presidente republicano ameaça confiscar partidas programadas em algumas cidades de tendência democrata.
o evento esportivo mais importante do planeta, também está sendo usado para perseguir migrantes. A revelação da Human Rights Watch sobre a detenção de um solicitante de asilo pelo Serviço de Imigração e Alfândega no dia da final do Mundial de Clubes, 13 de julho, e sua subsequente deportação, levantou preocupações sobre o torneio que se aproxima nesse verão. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão enfatizando a importância da segurança antes da Copa do Mundo de 2026. Eles dizem aos torcedores, tanto locais quanto estrangeiros, que não há necessidade de temer criminosos. No entanto, torcedores e funcionários do torneio podem muito bem temer os agentes federais que, desde o início do segundo mandato de Trump, têm patrulhado o país, frequentemente com os rostos cobertos e sem qualquer identificação, à procura de pessoas para prender e deportar. Por falar em perseguição a migrantes, Trump ordenou uma operação contra imigrantes somalis em Minnesota, chamando eles de lixo. 100 agentes de imigração realizarão prisões essa semana nas cidades de Minneapolis e St. Paul, onde residem milhares de imigrantes vindos da Somália. O mandatário estadunidense também anunciou nesta quarta-feira, dia 3, uma operação em Nova Orleans para prender imigrantes em situação irregular, acusando autoridades democratas locais de não cooperarem com a polícia da imigração. A ambição de Donald Trump em sua ofensiva contra a imigração já ultrapassou vários limites, como a vontade de eliminar a cidadania por nascimento, o que levou a inúmeros processos judiciais. A ideia mais recente do republicano envolve a cassação da cidadania americana de estrangeiros que a obtiveram. Em meio à intensificação dos ataques à imigração legal, o governo também anunciou o congelamento de todos os pedidos de imigração de pessoas dos 19 países atualmente sujeitos à proibição de viagens. A caçada humana de Donald Trump esconde outro problema: a violência contra as mulheres migrantes. Com medo de saírem de casa e serem deportadas e separadas de seus filhos, há um aumento da violência contra as mulheres, que não estão denunciando seus companheiros. Guilherme, ultrapassamos o limite sistêmico da economia global? Saskia Sassen, socióloga conhecida pelo conceito de cidade global, aventou há mais de uma década que o limite sistêmico da economia global hoje é um espaço de expulsões, em comparação com a época keynesiana, em que o limite do sistema era um espaço de incorporação. Não porque fosse um período ideal, mas porque as sistematicidades constitutivas incluíam a produção e o consumo em massa. Hoje não é mais assim. As corporações conduzem essa sinfonia dissonante. Como analisado por Saskia, as empresas têm novas ferramentas impressionantes à sua disposição, como matemática e comunicação avançadas, máquinas que literalmente podem mover montanhas e liberdade global de movimentos que lhes permite ignorar ou intimidar governos locais, forçando-os a gastar cada vez menos com serviços sociais. Há aqui um projeto de contração do espaço da economia de um país, mas não da rentabilidade econômica do setor corporativo. Brutalismo e complexidade são linhas de uma trama especulativa financeira que sacrifica populações e territórios estratégicos aos seus esquemas. A violência e a destruição, nesse contexto, não são externalidades negativas, mas o próprio método econômico. Desigualdade hoje é sinônimo de expulsão, e o estrago causado por determinadas atividades, especialmente em setores com alta concentração tecnológica, propagam quadros agudos de irreversibilidade social, geográfica e principalmente ecológica. A catástrofe humanitária continua em Gaza. Apesar do cessar-fogo concluído há mais de um mês, Israel mantém o bloqueio ao enclave, permitindo a entrada de ajuda humanitária apenas a conta-gotas e mantendo a população na miséria. Botijões de gás tornaram-se uma raridade, e a madeira também custa caro para os moradores que vivem há meses na precariedade. Para garantir comida à família, muitas crianças palestinas saem todos os dias em busca de qualquer material que possa alimentar uma fogueira e permitir que se cozinhe. Para os palestinos que continuam na faixa de Gaza, a trégua não trouxe alívio. O outono trouxe chuvas torrenciais que inundam as frágeis tendas
enquanto aviões de combate israelenses continuam a atacar, matando e ferindo dezenas de pessoas, dizimando famílias inteiras de deslocados no superlotado campo de Nuseirat. A extrema fragilidade de uma população exausta após 2 anos de genocídio ininterrupto é agora motivo de preocupação. Organizações humanitárias internacionais estão atentas ao surgimento de doenças respiratórias e outras enfermidades relacionadas à hipotermia. A desnutrição, especialmente entre crianças, continua sendo um problema, assim como o acesso à água potável. Além disso, os palestinos da Cisjordânia continuam sob o cerco de colonos. No vale ao sul da cidade palestina de Hebron, os Zagamim são a última família da região. Eles vivem trancados em sua própria casa porque os colonos israelenses abrem fogo ao os ver na rua. Eles vivem sob assédio constante dos colonos que se instalaram em frente à sua casa. Nas ruínas de Gaza, mulheres e homens bem vestidos, sorrindo, realizaram um casamento coletivo com centenas de casais. Como testemunho, eles demonstraram a resiliência do povo e a força da nação palestina. Estamos na primeira semana do Advento, tempo que antecede a celebração da chegada do Jesus Menino. Tempo também de esperançar, de acreditar em um futuro promissor. Por isso, queremos nos preparar para este Natal lembrando que a esperança reside nos pobres e nos marginalizados. Para isso, recuperamos as palavras do Padre Alfredinho Gonçalves. Mais do que nunca, o menino representa fé e esperança. Dos que, tragados por catástrofes, têm a vida por um fio, ou que em fuga da terra natal encontra fechadas fronteiras. O divino humano irrompe na história humano-divino. Esperança de quem só em Deus pode encontrar abrigo e salvação. Recuperamos também o Alto de Natal Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Um poema que transcende a simples narrativa para se tornar uma profunda reflexão sobre a condição humana. O personagem central, Severino, é o retirante nordestino anônimo, que foge da seca e da morte no agreste em busca de uma vida melhor no litoral. Severino é uma esperança de que a vida, mesmo em condições adversas, tem o poder de se renovar. Ele nos lembra que a luta pela existência é, em si, um ato de resistência e um valor a ser cultivado. Severino mostra que na fé, o desejo de vida se sobrepõe à morte. Do sertão à beira da água, o drama severino persiste. Onde a morte anuncia o fim, a resiliência resiste. No ciclo infindável da penúria e luto sem cor, o nascimento de um menino reacende o amor. Ali, a fé dos marginalizados tece o amanhã. Sempre de novo. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Rejane Bastos. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Gabriel Vilardi, Guilherme Tenher, Matheus Dias e Matias Lengert.